E a desistência se dá após, atenção, após a interposição do recurso. Eu só posso desistir de algo que eu já fiz. Então imagine que o advogado interpôs a apelação e desistiu dela. No dia seguinte ele interpõe outra. Pode receber o recurso? Claro que não. Não pode. Então tem que verificar se não houve desistência. Cabe ao juiz de admissibilidade verificar também se não houve renúncia. Renúncia contra o recurso a ser interposto. Se a parte não renunciou ao recurso. Mas, Mena, pode renunciar ao recurso? Pode, disponível, ato processual. Eu posso renunciar. E isso acontece com muita frequência, principalmente naqueles casos em que há acordo, né? Composição, acordo. As partes fazem o acordo e estabelecem lá uma cláusula. As partes renunciam o direito de recorrer. Então, a renúncia se dá antes da interposição do recurso. Antes da interposição. Verificada a renúncia ou diante da renúncia, o recurso não poderá ser recebido. E a terceira situação é a concordância. A parte concorda com a decisão. Concordância é sinônimo de aquiescência. Concordância é sinônimo de aquiescência. Aquiescência. Tá? Então, aquiescência significa concordar. A parte concordou com a decisão. Ora, meus amigos, se ela concordou com a decisão, ela demonstrou o quê? Que ela se conformou com aquela decisão. Conformismo é inimigo do recurso, porque o recurso é amigo do inconformismo. Então, num caso como esse, não poderá o recurso ser admitido. Trata-se, na verdade, de uma forma um pouco mais técnica, de preclusão lógica. Preclusão lógica. Eu não posso praticar aquele ato processual sob pena dele ser o quê? Incompatível. Se eu concordo, eu não posso recorrer. São atos incompatíveis. Entenderam isso aqui? Você entendeu? Tá? Olha, eu gostei muito dessas perguntas. É o meu bloco preferido mesmo, é o bloco que eu mais gosto desse programa. Olha, presta atenção. Ficou com dúvida? Manda um e-mail. Manda um e-mail ao professor Mena. Tá? O e-mail é o seguinte, profinal@aesapar.com. aesapar.com. Tá? Você vai mandar o e-mail, tá? Fazendo observações sobre o nosso programa, tirando dúvidas, sempre à disposição. E convocando você mais uma vez a me seguir no Twitter, @FábioMena, Mena com 2 N's, M-E-2-N-A, Fábio Mena. Convoco você a seguir no Twitter. Eu tenho o maior prazer em ter você lá. Ok? Certo? Tudo bem? Respira um pouquinho, pega uma água e volta rápido, porque nós já vamos ao terceiro bloco, o X da questão. Vamos discutir aqui 2 questões que já caíram em concurso público, que já caíram em exame de ordem. Até daqui a pouquinho. Muito bem, vamos lá? Vamos ver os testes, vamos ver. Né? Testes tranquilos, viu? Vocês vão gostar. Vamos lá, vamos acompanhar. Primeiro a gente lê o teste todo, depois ele vai excluindo as alternativas. Vamos lá? Natanael é advogado do processo A. Tendo em vista decisão interlocutória desfavorável ao seu cliente e em razão dos prejuízos iminentes relativos a essa decisão, Natanael interpôs agravo de instrumento, requerendo a juntada aos autos principais de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso no 10º dia da propositura do referido recurso. Neste caso, de acordo com o Código de Processo Civil, Natanael extrapolou o prazo legal de 48 horas, o que acarretará a inadmissibilidade do agravo. Atendeu o prazo legal, não havendo penalidade legal. Extrapolou o prazo legal de 5 dias, o que poderá acarretar a inadmissibilidade do recurso. Extrapolou o prazo legal de 3 dias, o que pode acarretar a inadmissibilidade do recurso. Extrapolou o prazo legal de 5 dias, porém seu recurso poderá ainda ser admitido.
Presta atenção nesse teste, vamos ao enunciado de novo, que eu quero muita atenção. Vamos lá. Natanael é advogado do processo A, tá certo? Então é advogado de um processo. Foi proferida uma decisão interlocutória, né, e ele interpôs agravo no instrumento. Entenderam até aqui? Houve o agravo do instrumento. Muito bem, olha o resto do teste. Requerendo a juntada aos autos principais de cópia da petição do agravo do instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. Aqui é o artigo 526 do CPC, né? O agravante informa o juiz monocrático quanto à interposição do recurso. No 10º dia da propositura do referido recurso, no 10º dia. Presta atenção aqui. O artigo 526 diz o seguinte, que o agravante tem que informar o juiz monocrático, mas no prazo de 3 dias. 3 dias. Não de 10. 3. O problema é que o não atendimento a esse prazo só acarretará a inadmissibilidade do recurso se a parte contrária, se o agravado, assim requerer, assim demonstrar. Se o agravado não fala nada, isso não pode, em tese, acarretar a inadmissibilidade. Então vamos às alternativas. Lembre-se do prazo de 3 dias. Alternativa A, extrapolou o prazo legal de 48 horas. Está errado. Você viu como é que você trabalha um teste como esse? São 3 dias, não tem nada a ver com 48 horas. Está errado. A não é. B, atendeu o prazo legal não havendo penalidade legal. Atendeu o prazo legal? Não, era 3 dias, ele foi no 10º. Então não pode ser. C, extrapolou o prazo legal de 5 dias. Não pode, são 3. São 3, aqui está 5. D, extrapolou o prazo legal de 3 dias. Bom, pode ser essa. Vamos ver a E. Extrapolou o prazo legal de 5 dias. Ah, também não pode ser a E. Então, por exclusão, vamos admitir que você não conheça muita matéria na hora de fazer esse teste, você resolve. É só lembrar que o agravante tem 3 dias para informar o juiz monocrático. 3. Então, D, extrapolou o prazo legal de 3 dias, o que poderá acarretar a inadmissibilidade do agravo. Poderá. Você não entendeu por que é poderá? Poderá, porque se o agravado não falar nada, o recurso prosseguirá normalmente. O recurso prosseguirá normalmente. Ok? Ótimo, né? Bom esse teste. Bom. É um bom exercício, né? Teste faz bem para a cabeça. Teste faz bem mesmo. Não tem palavras cruzadas que as pessoas fazem, é muito bom? Teste também é. Você utiliza muito o raciocínio, tem várias formas de teste, né? Então eu convido você a exercitar bastante isso. Viu? Vamos lá, próximo teste. Em determinado processo, o autor Mauro, no ato da interposição do recurso, deixou de recolher as despesas processuais referente ao porte de remessa e retorno de autos. Neste caso, de acordo com o Código de Processo Civil. Vamos lá. O recurso deverá ser recebido normalmente, tendo em vista que não há obrigatoriedade de recolhimento de despesas referentes ao porte, de remessa e de retorno de autos. B. O recurso deverá ser considerado deserto. C. Mauro deverá ser intimado para suprir a irregularidade e recolher as despesas restantes no prazo de 5 dias. D. Mauro deverá ser intimado a suprir a irregularidade e recolher as despesas restantes no prazo de 48 horas. E. Mauro deverá ser intimado para suprir a irregularidade e recolher as despesas restantes no prazo de 3 dias. Vamos entender um pouquinho esse teste? Olha, preparo é um pressuposto de admissibilidade também dos recursos. Eu tenho que pagar para recorrer. Tem que pagar para recorrer. Salvo se o indivíduo for beneficiário da justiça gratuita. Tem que pagar para recorrer. Tá? Até porque, por isso que eu deixei para falar de preparo agora. Tem que pagar para recorrer. Mas junto do preparo, tem as despesas, que são essas despesas de porte, de remessa, de retorno. Porte de remessa e retorno é a despesa que dá ao processo ao ser encaminhado a um tribunal. Ele é encaminhado, tem uma despesa, quando ele volta para o juiz de primeiro grau também tem despesa. Então por isso que tem porte de remessa e de retorno, tá certo? Essas despesas,
são recolhidas separadamente do preparo.